ela tá muito, muito, muito baixa. Olha a cara do Muzi. Olha a cara do não dá, mano. Desculpa. O Muzi sabe, né? Quando ele vê um atleta desse nível do Bitelo, porque o Bitelo ele não é só influencer, ele bateu vários recordes de powerlifting, ele é um cara que ele é um atleta de alto rendimento sério. E pra um cara que tem conhecimento como o Muzi, você vê um cara desses que se diz natural, na própria cabeça dele, olha a cara dele já diz tudo, cara. Com certeza ele sabe. Peraí. O cara tá basicamente dizendo o quê? Que não tem como ter bons resultados naturais? Cara, eu acho assim que algumas pessoas não aceitam que tem gente que nasce com 2,10 metros, sabe? Nasce não, melhor, tem genética para alcançar 2,10 metros e que não precisa tomar GH, hormônio do crescimento, para chegar nesses 2,10 metros. Ou será que todo mundo que tá lá no basquete tomou GH para estar lá jogando? O papel, né? Vamos lá o que ele vai falar. Testosterona de mulher, né? Vamos ver. É mesmo. Testosterona normal. Vou esperar pra você. Testosterona de mulher? Como é que é? Cara, testosterona de mulher. Testosterona, vamos lá, vamos botar aqui o normal de um homem, assim, um homem bem, assim, um super-homem. 1.000. Vamos botar 10% de 1.000. 100. Né? Não é de mulher, não, cara. Essa mulher aí tá esquisita. Essa mulher aí tá. Essa mulher tá estranha. Que tipo de mulher, hein? Meu caro, que tipo de mulher é esse aí que você. Que tipo de mulher é esse? Que são os níveis. Assim, pra defesa do Bitelo ou da situação, a testosterona que a gente vê no exame, ela não é tão importante assim quanto as pessoas acham, porque ela é uma foto do momento. Você pode acordar com uma testosterona de 600 e acabar o dia com ela com 300, tá? É lógico que é esperado uma pessoa da idade do Bitelo ter uma testosterona acima de 500, no mínimo, né? Então, o único cenário que a gente veria um atleta desse nível com a testosterona baixa é pós um protocolo, né? Ele fez um protocolo que inibiu parcialmente o eixo dele. Opa, não é só em cenário pós-protocolo, não. Pode ser cenário pós-protocolo, pode. Mas tem outra situação aqui, daqui a pouco eu falo dela. É a situação do overreach, entende? Mas eu vou explicar ela melhor, como é que ela se desenrola. Basicamente, na situação do overreach, o cara começa a ter problemas progressivos, até gerar um overtraining. O overtraining, eu acho que muita gente já falou, né? Já sabe, né? Fala assim, é uma situação onde você treina e pelo fato de você treinar demais, você perde massa muscular. Mas isso só acontece no longo prazo. Por quê? Porque antes, para chegar ao ponto de você perder massa muscular, demora muito. O primeiro passo ali, muitas vezes, é você começar a ter queda de testosterona e aumento de cortisol. Depois que você tem ali isso, você vai começar a ver a performance caindo. Número de repetições com uma determinada carga que você já está acostumado a fazer, sei lá, 5 repetições, cai para 3, cai para 10, e você falha antes do que você falharia normalmente. Deixa eu ver o que mais. As próprias cargas podem começar a diminuir para só lá na frente, né? Mais a posteriori, e perdendo massa muscular, que, enfim, né? Então tem outro cenário sim, ele está errado aqui, tem outro cenário sim, e dá para explicar. Inibe o eixo da mesma forma, inibe o eixo. Do mesmo jeito que o esteroide passa ali pelo seu cérebro, inibe o seu eixo, né? A mesma coisa acontece e o cortisol ele consegue inibir. A mesma coisa. Daqui a pouco eu mostro isso. Agora o eixo dele tá meio que capengando ali, não tá zerado, mas tá bem baixo. Se é que a última vez que fiz o exame deu uns 800. E isso é normal pra você. Né? Então a gente chama de horizonte azul. Quando você vê um paciente na testosterona de 600, 800. Tá? É que nem sal. Sal demais estraga a comida. Mas põe sal de menos, você vê como No caso do atleta de alto rendimento, sal demais não estraga não. dá pra comer. A sua hemoglobina. Eles não mostraram o principal aqui, que seria ver o FSH e LH do Bitelo, porque antes de você falar que a testosterona dele tá baixa, você tem que saber se o eixo hormonal dele tá funcionando, né? E por que eles não botaram nesse vídeo o eixo hormonal dele? Porque se tiver suprimido, vai indicar que ele fez uso de alguma coisa. Pra quem não tá entendendo, dando risada, gente, é porque isso é um quadro muito comum nos Aí atletas é que tá, mais uma vez, se por acaso o cortisol dele tiver muito alto, o eixo vai estar suprimido, mesmo sem ser pelo uso de esteroide anabolizante, porque o cortisol, ele consegue, da mesma maneira que o esteroide anabolizante inibe, o GNRH, que vai chegar e vai, por sua vez, por estar menor, vai inibir, vai diminuir a produção de LH, que por sua vez vai diminuir a produção de testosterona, a mesma coisa, o cortisol chega lá e gera a mesma coisa, tá? dizem naturais, né? Que é tentar mostrar só a testosterona, né? Olha, minha testosterona tá baixa, eu sou natural, coitado de mim. Mas a testosterona baixa também significa uso de hormônio, só que de uma maneira indireta. Uma pessoa que inibiu seu eixo através de um uso semanas atrás ou meses atrás, ela vai ter testosterona baixa. Não há muitas razões para você ver uma testosterona de 200 num atleta de 20 e poucos anos. Você não vê tantas razões assim. Eu nunca vi alguém baixar a testosterona por causa de estresse, cortisol a esse nível. Principalmente na idade dele. Eu acho que isso acontece realmente porque fez uso de alguma coisa. E o rosto do Muzi aqui fala muito. E o Muzi? Mas na idade dele, o problema é se ele estiver treinando em excesso, né? Profissional do jeito que ele é, ele não vai falar, óbvio, o objetivo aqui não é expor ninguém, mas é o que tudo indica, tá? É o que tudo indica.
Isso daqui, ó, mano, esse comentário aqui é o que eu falei. Mano, por que que não mostraram os marcadores de LH e TSH? Ou FSH? Por que que não mostraram? Porque ia expor o Bitelo? Porque assim, rapaziada, Ó, olha só. gente, deixa eu só fazer aqui um comentário, porque tem gente que pode não estar Estreia. entendendo. O É porque eu tô LH vai olhando assim, continuar como alto. se todo mundo Não fosse vai. meio maromba, aí que tá o e problema. todo mundo fosse um pouco nerd maromba, né? Fica essa questão. Não mostrar um LH e um FSH é esquisito, cara. É esquisito, porque seria o que mostraria mesmo se é natural. Porque níveis de testosterona baixo ou alto pode ser qualquer coisa. Essa variação aqui, ó. Pode ser que o bitelo estava ciclando e parou. E de LH baixo e de FSH baixo também pode ser outra coisa que não estaria anabolizante. Os caras estão literalmente dizendo assim, eles podem estar certos. Eles podem estar certos. Inclusive, velho, eu fiz um vídeo aqui, era para me ter falado isso logo no início, sobre o porquê provavelmente o bitelo seria natural, mas foi lá atrás, entendeu? Eu já tive suspeitas de que agora ele já usava, mas lá atrás, logo quando ele foi revelado, eu mostrava que provavelmente o Bitelo era natural, lá na primeira competição dele, entendeu? Isso através ali de análise dos próprios exames e análise corporal. E tinha os exames de LH e FSH, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu até considerei, eu falei, ó, velho, se ele toma, deve ser algo antes da competição, para dar um doping antes da competição. Tipo, ele joga um oral, né? Eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui. Então ele joga um hormônio oral, e aí ele toma, sei lá, um Dianabol, um Hemogenin, enfim, tomara que o YouTube não se incomode. Isso aqui é educativo, viu, YouTube? Mas enfim, ele joga, e aí quando ele joga, ele ganha uma força absurda, porque o pico plasmático é rápido, e sai rápido do corpo, porque a meia-vida também é rápida. Meia-vida é o tempo que demora para cair 50%. Então, passou, sei lá, 7 horas, cai para 50%, mais 7 horas, cai para 25%, e assim sucessivamente. Esse é o tempo de meia-vida. E o pico plasmático é quando aquela droga está alta no plasma, entendeu? E aí é onde tem mais efeito de força. E como o pico plasmático é rápido, uma chuva desse potencializador de força vai muito rápido, em questão de horas, às vezes 2 horas, entendeu? E aí talvez o Bitelo possa ter usado isso. Mas aí a força dele e a massa muscular dele não seria construída na base disso, entendeu? Isso seria só um potencializador do momento, entendeu? Mas o que acontece? Os caras estão considerando que é só esse tipo de atividade que pode diminuir o hormônio luteinizante, o LH. E não é, bota isso na cabeça. O cortisol também faz isso, cara. Entendeu? Meta isso na cabeça, que o cortisol também faz isso. Agora, pode não ser? Pode não ser. Até para algum atleta do nível do Bitelo, talvez a suspeita maior seja justamente de uns usos dessa maneira, entendeu? Ou ele tá vindo com um período de estresse, de troca de marca, talvez não tá treinando com o mesmo gás que ele estava treinando antes, e o corpo dele responde dessa maneira. Por que eu tô falando responde dessa maneira? Pode ser o contrário, viu, cara? Pode ser o contrário. Ele pode estar treinando com muito gás, ao ponto de estar gerando um cortisol muito alto. Porque vocês viram, tá? E o nível de estresse, por conta da troca de marca, por todos aqueles problemas, podem ter realmente elevado aí, se bem que o Muzi fala que o cortisol tá normal, mas pode ter causado algum problema, algum estresse no bitelo, a gente não sabe como Aí faz uma diferença bem grande, porque se o cortisol tá normal, aí pode ser. Como eu falei antes, pode ser. E ele, sei lá, não sei, ele pode ter usado pré-treino para tentar quebrar um recorde dele, pessoal, entendeu? Ele pode, sei lá, eu não sei, é que eu não tenho tempo de ficar acompanhando. Olha só, eu sou casado, sou estudante de medicina e personal trainer. Eu não tenho tanto tempo assim para ficar fazendo, para ficar acompanhando, assim, as coisas, né? Aí do meio maromba, mas, de fato, o Bitelo, se ele foi para uma competição e ele fez esse uso de jogar uma quantidade de esteroides ali para bater um recorde, dá para dar uma inibida se ele fez fazer o exame um tempinho depois, só, entendeu? Dá para ter dado uma queda. Inibir, inclusive, o LH e o FSH. dele durante a semana para ele apresentar essa testosterona. Porém, agora eu vou falar o que é que eu acho que o Bitelo é. E Dinho, você acha que o Bitelo é natural? Eu vou tentar encontrar aqui algumas imagens dele. Cara, e eu vou falar para vocês o que é que eu acho que acontece. O Bitelo faz esses treinamentos aqui super pesado, cara. Só que eu acredito que durante as competições, ou quando ele vai para as competições, o Bitelo, e aí é a minha opinião, o que eu acho que ele faz uso de anabolizantes estilo Hemogenin ou de Anabol. São aqueles... Olha só, o Itinho tem um pensamento extremamente parecido com o meu. A única diferença do pensamento do Itinho e do meu é que ele só está considerando que esse tipo de inibição acontece do LH
acontece pelo uso do esteroide anabolizante. Mais uma vez eu repito, eu sei que eu tô sendo chato, cara, mas pode sim, o cortisol pode se inibir também. Hormônios que ele vai tomar poucas horas antes da competição e vai funcionar por poucas horas depois da competição. Se ele fizer um exame no dia seguinte, não vai bater nada. Então eu até acredito que o Bitelo ele não faz ciclos, que ele não usa hormônios esteroides o ano inteiro. Mas eu Itinho, duvido que quando ele vai pra competição, ele não faz o uso de Hemogenin e de Dianabol. Até porque, cara, é uma carreira, são contratos gigantescos colocados à prova. E você achar que o cara vai jogar 1 ou 2 comprimidos, ou 3 ou 4, mais ali em cima da competição, você acha mesmo que ele vai para um campeonato onde não tem teste e ele não vai usar uma artilharia que boa parte, ou todos os outros atletas estão usando? Eu não sou inocente ao ponto de achar que eles não usam Hemogenin ou Dianabol pré-treino. Sinceramente, eu acredito que eles usam. Eu acho que o Bitelo é natural no sentido de o ano inteiro ele não faz uso de hormônio, porque também você não vai deixar de ser natural só porque você jogou um Hemogenin para levantar peso. A gente foca muito no natural quando é para desenvolver uma estrutura. E a gente sabe que o Bitelo desenvolveu essa estrutura no trabalho braçal que ele executava, que ele era ajudante de pedreiro. Eu também trabalhei Eu tinha fortemente essa suspeita, assim, quando se falava de recordes, né? Para segurança do que o cara vai bater o recorde no dia e fazer isso, e quem sabe uns pré-treinos ali. Feito isso, bora lá conferir. Bom dia, meu irmão. Já curti. Como explicar a testosterona 200 do Bitelo? Um cara forte, que zera tudo, e com o hormônio baixo assim. Overtrain. Chá de Nichols. Olha, overtraining. Overtraining. Esse seria overreach ainda, né? Eu acho. Mas olha só o que o Kaminsky falou, tá vendo? A mesma linha. Você tá vendo a diferença de quem... A diferença, muitas vezes, de quem é especialista na área, ou de quem é da área, é conseguir considerar mais variáveis, entendeu? Por exemplo, eu considerei uma variável a mais. Você vê que o Itinho, ele entende das coisas, mas ele pode ter acertado. Mas existe outra coisa que pode gerar a mesma situação que o Bitelo está agora, entendeu? Teria como saber com exames bem precisos de antidoping? Teria, mas, enfim, né? A gente não tem mão desses exames. Então, sim, o overtraining, que seria, na verdade, um overreach, pode gerar isso. Enfim. Treina pesado. Galera, é uma curva em U, né? Então, assim, um U invertido, na verdade. Quem é sedentário tem texto baixo. Quem treina bem, assim, saudável, tem texto alto. Quem treina muito, tem texto baixo. Se você for medir todo mundo que faz Ironman, a texto vai ser 200. Pelo excesso de treino. Como hoje o Bitelo tá treinando bem pesado, essa semana passada ele fez terra com 375. E aí é que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou comentar duas coisas aqui. O overreaching, como é que isso aqui ocorre, e o cortisol, mostrando que um gera o outro, entendeu? O cortisol gera aí o overreaching, que pode gerar o overtraining, perda de força, perda de massa muscular, queda de testosterona, enfim. E também vou mostrar o porquê não faz sentido nenhum treinar muito dessa forma, a não ser de maneira pontual, para tentar quebrar recorde, entendeu? Ah, não, mas eu posso fazer isso o ano todo porque eu vou ficar mais forte. Você não vai ficar mais forte. Meta na sua cabeça. Você vai ter uma força pontual maior dada pelo cortisol. Sim, o cortisol pode, pontualmente, se ele se elevar muito naquele momento, ele pode te dar uma força a mais. Aliás, você parou para pensar, velho? Você acha mesmo que o seu corpo, que sei lá, Deus criou o seu corpo, um hormônio, só para ser um sabotador do seu corpo? Todo mundo fala do cortisol como se fosse um mero sabotador. Não é. O cortisol, ele aumenta o seu estado de luta, de guerra, de batalha, assim, num nível absurdo. Você vira você fica feroz, você fica um guerreiro, você vira um animal, entendeu? E ele é justamente para momentos de guerra, de batalha. E quando ele aumenta, quando o cortisol aumenta, a testosterona tende a diminuir, porque o seu corpo ele foi equipado, ele foi mecanicamente organizado para quê? Para não confundir as duas coisas, para não embolar as duas situações. A testosterona, ela é para momentos, por exemplo, de você reproduzir, né? E o cortisol é talvez momentos para você salvar a vida da sua esposa. Tipo, a testosterona tá lá, ela aumenta, e aí você vai, tem as relações com sua esposa, tem os seus filhos, tudo mais, tem alimento, tem isso, tem aquilo outro, beleza. O cortisol é para momentos que, tipo assim, você está sendo atacado, está tendo uma queimada, você está no meio da floresta, está tendo um ataque de uma tribo inimigo, ou então de um povo inimigo, está tendo um ataque de animais selvagens, e aí qual é a preocupação?
a preocupação do seu corpo é deixar a sua testosterona alta para que você, no momento que você relaxe, no momento que você encontre um rio, no momento que você encontre um esconderijo, você se deitar com sua esposa? Não. Porque esse momento de distração pode ser um momento que chega de surpresa um inimigo, um animal, enfim. Então o cortisol, ele eleva justamente para te deixar atento. Poxa, consegui, me escondi. E aí? E aí, sobe testosterona, baixa cortisol? Não. Fica cortisol alto para você manter o estado de alerta, ficar atento, sob vigília, né? Enfim. Então o cortisol ele é bom nessa situação. Só que o treinamento mantém essa situação, o treinamento extremo mantém essa situação por um longo espaço de tempo, o que não é natural, entendeu? Se você sempre treina com alto volume, com alta intensidade, as duas coisas juntas, né, acaba acontecendo que você simula uma situação de guerra que não acaba nunca, entendeu? E isso não é o natural da natureza, né? Eu sei que é redundante, mas esse não é o natural. Então aí acontece que você freia a testosterona, você freia o anabolismo, você, enfim, freia o desejo sexual. Dava para fazer um vídeo. Enfim, eu vou mostrar aqui, justamente falando. Eu tenho umas imagens aqui, ó. Eu ia fazer para aí